Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para a carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito. Estamos no capítulo 1 e eu gostaria de ver hoje a partir do verso 5. Nós no último programa encerramos a primeira grande secção, ainda que tudo aqui, quando se diz grande na carta de Tito, são relativamente poucos versos, porque a carta é pequena. Mas encerramos a primeira secção desta carta e vamos entrar agora aqui numa segunda secção. Esta secção fundamental que é onde Paulo define os critérios, o perfil para ser um líder de uma comunidade. Agora, talvez você está a dizer, mas bem, eu não sou líder da comunidade, o que é que este assunto tem a ver comigo? Eu creio que vale a pena por duas razões. A primeira é que você deve perceber quais os critérios pelos quais as pessoas devem ser pastores, presbíteros, anciãos, bispos ou padres de uma comunidade. É fundamental aqueles que estão a receber, no fundo, a liderança dessas pessoas, perceberem se essas pessoas têm ou não o perfil, têm ou não os critérios dentro dos padrões bíblicos. Este é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que eu creio sinceramente que aquilo que o apóstolo Paulo aqui deixa como um alvo, como no fundo um perfil para a liderança, pode servir como modelo para a nossa vida como cristãos, mesmo não sendo líderes. E você vai poder no final concordar certamente comigo. Vamos ver então este perfil que ele define para a liderança cristã. Ele diz então no verso 5, como eu disse, é o verso-chave aqui da epístola, é a razão pela qual ele deixa Tito em Creta. Por esta razão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. E nós no último programa já falámos um pouco sobre esta questão, a importância de a comunidade de líderes, a comunidade religiosa, ter um colégio de líderes, constituísses presbíteros. Estamos a falar do termo plural. Presbíteros aqui, traduzido literalmente para o português, seria ancião. Ou ele usa mais à frente a ideia de bispos, episcopos, que são a mesma sinónimos de presbíteros, ou anciãos, ou pastores. São tudo sinónimos aqui que o apóstolo Paulo vai usar, portanto não quero que se confunda. Se falamos de bispos, não estamos a falar de uma hierarquia que tem mais poder. Nós temos essa mentalidade, não é? Ou falamos essencialmente desta mentalidade ligada com a nossa cultura cristã, maioritária no nosso país, a cultura católica, em que nós pensamos bispo é necessariamente alguém que está acima do padre e tem uma paróquia, enfim, que congrega, ou não sei, uma área maior que congrega várias paróquias. Depois temos acima do bispo os cardeais, o arcebispo, etc. Essa hierarquia muito bem definida. E nós pensamos que é disto que a Bíblia está a falar. Não. Tentemos fazer aqui um reset na nossa memória, tentemos fazer aqui uma abertura na nossa visão das coisas para tentarmos ver aquilo que a Bíblia diz. Tirar os nossos filtros religiosos e colocar aqui as orientações de Deus. Então, presbíteros, bispos, anciãos ou pastores são palavras sinónimos e não representam hierarquias. Isso acontece uns séculos mais tarde, quando há uma necessidade pelo crescimento da Igreja começar a ter outras orientações. Então alguns acharam que seria bom ter pessoas que faziam uma supervisão de uma área maior e como tal então começaram a chamar essas pessoas bispos. No entanto, não quer dizer que quando a Bíblia fala de bispos aqui estivesse a referir-se a pessoas que têm uma supervisão de áreas grandes ou de várias comunidades. Não. A Bíblia aqui, quando fala de bispos e presbíteros, são sinónimos, são pessoas que eram responsáveis por uma comunidade local. Então vamos ver o que é que o apóstolo Paulo aqui vai falar a Tito sobre qual seria o perfil destes presbíteros. E ele diz assim: alguém que seja,
Então ele agora vai definir os padrões, seja para padres, pastores, bispos, presbíteros, anciãos. Então, essa pessoa que vai assumir a responsabilidade espiritual de uma comunidade, ela que seja irrepreensível. Esta é a primeira característica que o apóstolo Paulo aqui levanta. A ideia de irrepreensível não é alguém que não peca de maneira nenhuma, atenção. Todos nós precisamos de Jesus Cristo, inclusive aos líderes espirituais, irrepreensível no sentido que não tem falhas graves, quer dizer, é aquela pessoa que procura viver de uma forma correta, uma pessoa que procura viver dentro dos padrões de Deus, porque na realidade ser líder religioso, a pessoa é para todos os efeitos um modelo de vida. E por isso mesmo ele diz, a primeira característica desta pessoa deve ser irrepreensível. Se você tem na sua comunidade algum líder que é repreensível, quer dizer, tem falhas claras no seu caráter, então essa pessoa não deveria, de acordo com os padrões de Deus, estar a liderar uma comunidade. Depois temos aqui uma segunda característica interessantíssima, e eu sei que isto vai chocá-lo a si, como está a ouvir provavelmente, mas não desliga o rádio logo a seguir, atenção. Diz aqui que o líder espiritual, o líder de uma comunidade, deve ser marido de uma só mulher. E este assunto tem vindo à baila, é um assunto bem quente na ordem do dia, a questão de que se os líderes religiosos devem ou não casar. A Bíblia diz que sim. E não só diz que sim, como isso deve ser uma norma. E ele diz porquê. Porque é que ele deve ser, porque é que esta orientação é uma norma. Ele diz em 1 Timóteo, essencialmente no capítulo 3, por causa de que a casa, o modelo de vida familiar, é, digamos assim, um laboratório para as pessoas poderem avaliar se o líder religioso é ou não a pessoa capaz de liderar a casa de Deus. Porque se ele não tem a sua casa em ordem, ele não pode liderar a casa de Deus. Este é o padrão. Por isso aqui vemos que ele deve ser marido de uma só mulher. Portanto, aqui a ideia é que ele deve se abster da poligamia, ou seja, ele não deve ter várias mulheres, nem de seguida, porque infelizmente alguns, não estou a falar necessariamente dos líderes religiosos, atenção, mas algumas pessoas casam com as mulheres, enfim, em sequência, tem uma aqui, outra ali, outra acolá, outra acolá. Isso é contrário aos padrões de Deus. A Bíblia diz que o líder religioso deve ser marido de uma só mulher, no sentido que ele não deve ter várias mulheres ao mesmo tempo, nem ter uma oficial e as outras escondidas, de maneira nenhuma. Isso é adultério, é contrário aos padrões de Deus. E depois vemos que um terceiro aspecto é que ele deve ter os filhos em obediência, filhos devem ser cristãos, filhos que vivem dentro dos padrões de Deus. Tenham os filhos crentes, como diz aqui o texto bíblico no verso 6, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Aqui, como é óbvio, os filhos é um assunto delicado. O líder religioso, como é óbvio, ele deve dar a educação cristã, mas é verdade que os filhos, chegando a uma certa altura, eles próprios tomam as suas decisões. E não é fácil um pai sempre obrigar o filho a viver dentro dos padrões que o pai tem. Muitas vezes os filhos chegam à fase adulta e aí são autónomos, são pessoas que tomam as suas próprias responsabilidades sobre as suas decisões. Mas aqui está a falar dos filhos que ainda estão sob a alçada dos pais, sob a educação dos pais. Aí sim, os pais, líderes religiosos, não devem gastar tanto tempo na comunidade que se esquecem de que têm filhos, de forma alguma. Devem dar tempo aos filhos, cuidar os filhos, educar os filhos. E o apóstolo Paulo manifesta claramente que o líder religioso deve ter uma família. Eu, como disse, isto pode chocar algumas pessoas que nos estão a ouvir, que têm têm uma história de vida religiosa diferente daquilo que os padrões bíblicos indicam, mas é um facto. A questão do celibato da liderança espiritual tem a ver com uma ideia que surge do apóstolo Paulo quando ele diz que melhor seriam ser como eu. Mas ninguém sabe exatamente o que é que o apóstolo Paulo era. Se era viúvo, se era solteiro, a Bíblia não diz. Alguns entendem que ele era viúvo e por isso manteve-se no celibato, enfim, manteve-se viúvo, mas há quem pensasse que ele era solteiro e alguns pensam então que ele se manteve de facto celibatário, mas o contexto ali era claro. O contexto era um contexto de perseguição e quando ele recomenda que a pessoa não se case, tinha a ver com esse pressuposto de que quem era cristão pagava com a vida. Então a pessoa estar a constituir família, colocar os filhos em risco de vida era realmente algo preocupante. E por isso ele dizia, ok, observe na totalidade o ministério, porque quem se casa
fica com preocupações acrescidas, não é? Mas ao mesmo tempo ele diz aqui, agora de uma forma clara, e em Timóteo ele diz a mesma coisa, que a pessoa seja casada, marido de uma só mulher, e que tenha os filhos em obediência. Então, o balão de ensaio, o laboratório onde se verifica se aquele que é pastor é digno do ministério que desempenha, é a própria casa. E ele segue no verso 7, isto poderíamos continuar mais, depois se tiverem perguntas podem me escrever à vontade, que depois eu respondo-vos, dando talvez outras explicações acrescidas àquelas que já dei aqui no programa. Portanto, se tiverem mais dúvidas, escrevam para nós e eu poderei depois, por escrito ou telefonicamente, dar-vos as respostas às vossas dúvidas nesta matéria. Mas o verso 7 ainda prossegue a dizer: porque é indispensável que o bispo, agora vejam o salto que ele dá. Ele, por um lado, diz aquele que ele deixava Tito em Creta para que ele pusesse em ordem as coisas da igreja e também consagrasse presbíteros. E ele agora diz: é indispensável que o bispo. Então, bispo e presbítero não é a mesma coisa? É óbvio que sim. É óbvio que sim, é por isso mesmo que ele usa quer um termo, quer outro, e aqui não está a falar de hierarquia, não está a falar de pessoas diferentes. Ele não está a dizer, ok, o presbítero é aquele que está na igreja local, tem a sua paróquia pequena, e o bispo agora é aquele que tem uma grande responsabilidade sobre a ilha de Creta. Não, não tem nada a ver. É a mesma pessoa, é a mesma função, é o mesmo trabalho que ele está a falar. Por isso ele usa estes dois sinónimos. Portanto, se vocês chamassem bispos ao vosso líder local, não é errado em termos bíblicos, em termos teológicos. Agora, infelizmente, as pessoas, quando começam a querer ser chamadas de bispos, muitas vezes isso tem a ver com uma posição, enfim, as pessoas querem ser puxados dos seus galões, enfim, acham que isso é um status mais elevado. Realmente precisamos de voltar às Escrituras e deixar de lado essas preocupações. Jesus disse que aquele que quer ser o maior entre vós, seja aquele que mais serve. Então aquele que quer ter um grande título de apóstolo, pai apóstolo, bispo ou não sei o quê, seja aquele que mais serve, aquele que está mais disponível para lavar os pés ao seu próximo, para amar e servir aqueles que mais precisam. Esta é a atitude daqueles que querem ser grandes líderes. Os grandes líderes, à semelhança de Jesus, são aqueles que mais servem, maior responsabilidade têm. Então o bispo, mais uma vez, seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, e depois agora temos mais uma série de características. Volta a ser irrepreensível, quarto aspecto. Quinto aspecto, ele não deve ser arrogante. Alguém que se acha superior aos outros. Alguém que, enfim, tem a mania das grandezas. Alguém que pensa, bem, eu é que sei, eu é que posso, eu é que mando. Não faz parte do perfil para ser pastor, para ser padre, para ser líder. Se nós usássemos estes critérios bíblicos, nem precisávamos de olhar o resto. Bastaria ficar até aqui, até o arrogante. Provavelmente muitos dos líderes da nossa nação religiosos já não passariam neste crivo. Se calhar teríamos que pedir a muitos padres e muitos pastores que pedissem a sua demissão, deixassem de exercer, porque na realidade não estão a cumprir os critérios de Deus. Olhemos, de facto, pessoas casadas, que têm a casa em ordem, que têm os filhos submissos à palavra de Deus, que não são arrogantes, que são irrepreensíveis, enfim. Deixo consigo, você conhece a realidade onde está, as igrejas onde você frequenta, mas somos homens, precisamos de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. A minha mulher, quando a gente conversa, às vezes ela está a falar, a pessoa tal, assim, estamos a conversar em família, eu digo, mas Jenny, essa pessoa precisa simplesmente de Jesus. Ela agora já começa a perceber o que é que eu quero dizer com isso. É verdade. Quando a pessoa é terrível, uma pessoa talvez arrogante, uma pessoa que mente, uma pessoa que rouba, uma pessoa que... E às vezes até se diz cristão. Essa pessoa precisa de Jesus, porque só Jesus pode transformar o coração. E eu estou a ser sincero, não estou a ser irónico com essa expressão. Não, é mesmo. Jesus é o único que pode fazer a diferença no nosso coração e na vida de um povo. O nosso país precisa de Jesus. Precisamos menos de religião, mas precisamos mais de Cristo. Precisamos menos de instituição, mas precisamos mais de igreja, mais de vida, mais de organismo vivo, de comunhão, de espiritualidade, de Bíblia, de palavra, de oração. Precisamos mais de caráter. E é este Jesus que nós ainda não conhecemos na nossa nação. E é este Jesus que eu vos quero apresentar. É este Jesus que eu vos tenho apresentado programa após programa. Um Deus que se compadece, um Deus que chora, um Deus que quando olha para a nossa cidade, para o nosso país, para a nossa aldeia, Ele chora pela miséria espiritual do nosso povo.
pela forma como os casamentos estão, pela forma como os nossos jovens estão a definhar sem esperança, pela forma como os nossos governos estão a levar o povo cada vez mais subjugado, cada vez mais oprimido, cada vez com mais impostos, cada vez com mais trabalho, cada vez com menos lazer e qualidade de vida. Realmente precisamos de Jesus para transformar este país. E eu acredito sinceramente que só Jesus pode fazer isto. Não há política nenhuma que possa resolver isto, nem do Partido Socialista, nem Social-Democrata, nem comunista, nem da direita, nem à esquerda. Não há solução política, há solução espiritual, porque o problema do nosso povo é um problema do coração. É um problema de caráter, que precisa ser resolvido ao nível espiritual. Pôr Deus fora da nossa vida não resolveu. Já verificámos isso, já devíamos ter aberto os olhos e percebido isto. Precisamos integrar Cristo na nossa vida social, na nossa vida diária. Mas vamos olhar aqui mais um pouco as características daqueles que são os líderes de uma comunidade. E diz a sexta característica é que ele seja, ou melhor, não seja alguém que se ira facilmente, irascível. Alguém que é irado, irritado constantemente, a irritar-se com tudo e com todos. Ninguém pode fazer nada, uma explosão de ira. As pessoas andam atormentadas e assustadas sempre com o que é que o líder religioso vai fazer ou dizer. Depois vemos aqui uma sétima característica, é que ele não deve ser dado a vinho. Ou seja, alguém que não deve estar constantemente dependente do vinho. Aqui, vinho, atenção, alguns são tão inteligentes e tão espirituais que vão dizer, ok, não posso beber vinho, vou beber cerveja. Não é isto que a Bíblia está a dizer, atenção. Como não posso beber vinho, vou beber bagaço. Também não é isto. Quando aqui a palavra de Deus fala de vinho, está a falar de tudo aquilo que tira a nossa capacidade objetiva de ver as coisas. Está a falar de vícios. Então o líder espiritual não pode ser alguém que está preso à bebida alcoólica, às drogas, ao tabaco. É alguém que é livre. Um líder religioso é alguém que é livre, espiritualmente e humanamente falando. É alguém que não se deixa viciar. Alguém que não está subjugado pelo vício do jogo, do tabaco, do álcool, da pornografia ou de outro vício qualquer. O bispo, o presbítero, não pode estar escravizado pelos vícios. E realmente a mim, houve uma vez que fui assistir a um funeral e estava lá a assistir ao funeral e no final, enfim, a pessoa, o padre, fez a cerimónia, acabou a cerimónia, tirou a batina, saiu cá para fora e estava a fumar. A mim, pessoalmente, escandalizou-me. Fiquei assim, mas no final este senhor é líder espiritual e está a fumar, com os dedos todos queimados do tabaco. A Bíblia diz que o líder espiritual não deve ser dado a vícios, a vinho, não deve ser subjugado por esses hábitos. Realmente precisamos de repensar os nossos líderes. Precisamos nós, comunidade, porque os líderes só são líderes se houver comunidade. Quer dizer, ninguém é líder de nada. O líder só é líder quando tem liderados. E nós precisamos de repensar. Os liderados precisamos de repensar quem é que nós queremos para nossos líderes. Depois, um oitavo aspecto. Ele não deve ser violento. É fantástico isto aqui. Então, ele deve ser alguém que não deve exercer violência nem física sobre a mulher ou os filhos, ou sobre a comunidade. Eu ouvi já histórias, enfim, você se calhar também já ouviu histórias incríveis sobre líderes supostamente espirituais que batiam nas pessoas e coisas do género. Horrível, quer dizer, não percebo onde é que eles foram buscar essa ideia, porque a Bíblia diz que o líder espiritual não deve ser violento e nem deve exercer violência física nem psicológica. Quer dizer, há pessoas que exercem uma pressão psicológica sobre os seus liderados, que aquilo é quase traumático. Realmente precisamos de repensar a nossa liderança. E depois temos aqui um nono aspecto nesta carta, que é fantástico também. Então já vimos aqui uma série deles, mas este nono aspecto ele nos aponta mais uma vez para o caráter. Ele não deve ser cobiçoso, de torpe ganância, ou seja, o líder religioso não deve andar atrás das coisas materiais, não devem ser os bens materiais que o movem. Ele não deve ser ganancioso, e hoje estamos a ver cada vez mais líderes religiosos que se preocupam com o bem-estar, o seu bem-estar, o ter, cada vez ter mais, ter um carro topo de gama, ter uma casa maior, ter um fato lindo, e acham que quase isso, e no discurso de alguns isso até é marca de espiritualidade. Quanto mais recursos materiais eu tenho, mais abençoado eu sou. Se olhássemos mais aqui os textos bíblicos, o líder espiritual não deve ser alguém que vive debaixo da ganância, de um querer ter. Isto é o materialismo claramente condenado pelas Escrituras. E desculpem-me eu ser tão frontal, mas eu não posso deixar de dizer aquilo que a Bíblia diz. E há pessoas que são líderes religiosos que não deveriam sê-lo. Lamentavelmente não deveriam sê-lo,
porque eles vivem atrás do ter. Querem sempre ter mais. E quanto mais têm, acham que isso ainda é sinónimo de espiritualidade. Aqui mostra o contrário. Quem vive subjugado pela ganância não é espiritual. Antes, pelo contrário, diz aqui a 10ª característica é que ele deve ser hospitaleiro. Verso 8. Antes seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio sobre si. Hospitaleiro é aquele que sabe acolher, que sabe dividir o que tem, sabe multiplicar o que tem. Depois, amigo do bem. Alguém que faz o bem aos outros. Não é alguém que se preocupa só consigo, mas preocupa-se com os outros. Depois, sóbrio, de novo. Alguém que é consciente dos seus atos. Alguém que não fica ludibriado, enganado, enfim, pelos seus atos. Mas é alguém sóbrio, justo, piedoso e que tem domínio próprio. Não é alguém que fala antes de pensar, não. O líder espiritual deve ter capacidade para falar palavras ponderadas, domínio próprio. Não é fácil, mas realmente devemos perceber quais são os critérios para um líder espiritual. Não sei se já reparou, vimos 15 características do líder espiritual e nenhuma delas fala em fazer um curso num seminário teológico ou numa faculdade teológica. Em lado nenhum vi aqui que ele deveria passar 4 anos numa faculdade teológica. Mas aqui vi claramente que ele deve ter um caráter irrepreensível. Precisamos de voltar às Escrituras. Agora sim, no verso 9 nós vamos encontrar aqui uma característica diferente. Agora no verso 9 vamos ver a questão da formação teológica, da competência. Ele deve ser apegado à palavra fiel, porque é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. A única coisa que lhe é pedida em termos de competência é que ele seja apegado à palavra, à Bíblia. Conheça as Escrituras. Agora sim, por um lado é vital. Porquê? Porque ele fica apto para exortar, para ensinar e fica apto também para convencer os que contradizem o Evangelho. Ele tem que ser alguém que conhece profundamente as Escrituras. Não todos os aspectos teológicos do pensador A, B ou C, filosóficos não sei quem, mas as Escrituras, a palavra que é fiel. Então, 15 características para o caráter, uma para a competência. E nós precisamos realmente repensar a forma como consagramos os nossos líderes religiosos. Muitas vezes nós damos muita ênfase à competência, ao curso teológico. Fez um curso teológico, então pronto, é pastor, então é padre. Não, a Bíblia mostra claramente que o curso teológico não forma pastores nem padres. O que forma um pastor, que dá a competência para ele ser pastor ou padre, é o caráter. É o ser reconhecido pelos outros como uma pessoa mansa, com domínio próprio, casado, que tem a sua casa em ordem. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.